Leremos até o verso 16. Gênesis 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel e seu irmão e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Pai, nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos, e neste momento, Deus, nós colocamos, Senhor, a tua palavra diante de nós, e lhe pedimos que pela tua bênção, Deus, pela tua misericórdia, teu Santo Espírito nos ilumine nossas almas, nossos corações, nas nossas mentes, Deus, no nosso entendimento. Ó Pai, que nossos olhos espirituais se abram, para que possamos entender a sua palavra já revelada. Instrua-nos, Deus, pelo amor do teu nome. Que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Nós vimos aqui na leitura da lei de Êxodo, capítulo 20, no verso 13, o 6º mandamento: não matarás. E eu convido os amados irmãos para a leitura do Catecismo, no Dia do Senhor 40. O que Deus exige no 6º mandamento? Que eu não devo, por mim mesmo ou através de outros, desonrar, odiar, injuriar ou matar o meu próximo, por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações. Antes, devo fazer morrer todo o desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. Por isso também, o governo empunha a espada para impedir homicídios. Mas esse mandamento fala somente de matar? Ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que também detesta a raiz desse pecado,
a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, e que ele considera tudo isso como homicídio. Então basta que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Não. Quando Deus condena a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, Ele nos ordena amar o nosso próximo como a nós mesmos, demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com ele, protegê-lo do mal, o tanto que pudermos, e fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Vemos que é um mandamento bem abrangente, né? Quando nós lemos ali distraidamente o verso 13 de Êxodo 20, que é o 6º mandamento, não matarás, parece ser bem simples, mas nós vemos que existe uma abrangência muito grande. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, este é considerado o mandamento mais clássico da lei, por demonstrar a continuidade dos mandamentos. Nós vimos, quando nós estudamos o 4º mandamento, que de forma geral, o meio evangélico ele aceita 9 mandamentos, mas é comum que se unam ao mundo recusando o 4º mandamento, como que tirando um dos mandamentos da lei de Deus e aceitando outros. E no caso do 6º mandamento, ele parece haver uma unanimidade. É um mandamento que, ao menos, eu nunca vi alguém dizer que alguém pregar em nome de Deus que este mandamento possa ser quebrado. Esse mandamento, que eu saiba, existe uma unanimidade e ele é aceito por todas as pessoas. No entanto, nós devemos entender como se dá este mandamento. E o objetivo da nossa pequena meditação hoje é estudarmos a respeito do 6º mandamento. O objetivo do 6º mandamento, o principal objetivo, é reconhecer que Deus é o autor e o dono da vida, e só Ele tem direito de tirá-la. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é preservar a existência das pessoas. E seguindo-se a isso, existe um desdobramento de nós não só preservarmos a existência física das pessoas, como também nós devemos zelar pelo bem-estar espiritual dessas pessoas, o bem-estar afetivo e emocional dessas pessoas. Muitas vezes nós matamos pessoas com palavras. A pessoa ela não morre fisicamente, mas emocionalmente aquela pessoa se fere muito. Então nós devemos zelar neste mandamento a respeito deste cuidado que devemos ter. Irmãos, a vida do cristão é priorizar os mandamentos morais de Deus. E mesmo quando nós sofremos o dano ou quando nós sofremos um prejuízo por zelar por esse mandamento, às vezes nós temos direito estamos na razão, vamos dizer assim, em alguma situação, mas a forma com que nós nos comportamos, estando com a razão, pode causar um mal muito maior. E depois nós mesmos olhamos e falamos assim, olha, não precisava estando com a razão, eu ter causado este mal no coração do meu irmão, da minha irmã, né, ou de qualquer outra pessoa que seja. Então, irmãos, é um mandamento fundamentado totalmente no amor de Deus, que quando nós pensamos em todo este cuidado, nós devemos entender que o desejo de Deus é que as outras pessoas também tenham esse cuidado para conosco. E se todos agirem com este zelo e com este cuidado, todos estaremos preservados. Deus, então, como autor da vida, Deus decretou em sua lei a pena de morte. Isso parece, de alguma forma, ou para alguém, que isso é uma contradição. Porque se Deus dá um mandamento no sentido de preservar a vida, como que Deus, nas suas leis, porque nas leis civis que Deus deu para o povo judeu, que a nação era governada, era uma teocracia, né? Pelas leis que Deus deu para o povo judeu, na época de Moisés, havia a pena capital prevista em 15 delitos,
15 delitos, eles eram passíveis da pena de morte. E a forma que era usada essa pena capital era o apedrejamento. Então haviam 15 delitos que infringiam diretamente as leis morais de Deus, os 10 mandamentos, e que condenavam a pessoa à morte. Alguém pode achar aí uma contradição e pensar, mas se Deus dá um mandamento para não matar, como que o próprio Deus determina a pena de morte? O objetivo da pena de morte é justamente preservar a vida. E eu peço permissão aqui aos irmãos para ler um pequeno trecho de Martin Lloyd-Jones, quando ele fez a sua exposição do capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Ele disse isso aqui, eu achei bastante interessante e bastante oportuno para o momento e trazer aqui para os irmãos. E ele diz: a pena capital visa salientar e estabelecer a santidade da vida. Não há nela nenhuma qualidade vingativa. Se entrar algum elemento vingativo, será errado aplicá-la. O propósito da pena capital não é dizer, você tirou a vida de alguém e eu vou tirar a tua. Não é nada disso. O propósito dela é reivindicar o domínio de Deus sobre a vida e dizer ao homem que se ele ultrapassar esse limite, terá que ser privado da sua própria vida. A pena de morte por prática de homicídio se aplicava em algumas questões que eu vou abordar aqui. Então, irmãos, a pena de morte, quando Deus estabelece a pena de morte, ela é totalmente fundamentada na santidade. E o objetivo da pena de morte é preservar a vida. Fala assim, olha, você não pode, de maneira nenhuma, ultrapassar o limite de querer tirar a vida de alguém, porque essa vida pertence a Deus. Só Deus tem o direito de tirar essa vida. Então, quando o homem, ele toma, quando ele usurpa desse direito de tirar a vida de uma outra pessoa, ele está, então, colocando a sua própria vida em juízo, porque a palavra de Deus determina essa pena de morte justamente para proteger e preservar a vida. Tudo isso, irmãos, às vezes as leis punitivas, elas eram duras, mas tudo isso por causa do gênero humano, da depravação total da humanidade. Porque se uma pessoa ela não comete o homicídio, ela não teria que passar por essa punição. A pena de morte por prática de homicídio se aplicava da seguinte maneira, se os irmãos quiserem acompanhar, em Deuteronômio, capítulo 19, versos 11 a 13. Nós vamos ver aqui o dolo, aquele homicídio, a pessoa elaborando, alimentando o desejo de cometer homicídio. Mas, 19:11, Deuteronômio. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, ele arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Por que a pena de morte se fazia tão necessária nesses casos? Ele está descrevendo aqui o caso onde uma pessoa se aborreceu com a outra e alimentou um desejo de matar aquela outra pessoa. Quando as autoridades ou as pessoas que vivem naquela comunidade não punem uma pessoa que agiu dessa maneira, essas pessoas estão sendo cúmplices do derramamento daquele sangue inocente. Então, era necessário que corrigisse isso para que a terra não fosse mais profanada e houvesse o bem. E também como exemplo, para que outros não agissem dessa forma. E também era passível de pena de morte e considerado homicídio por Deus o que praticava o aborto. E eu quero mencionar isso aqui para os irmãos, para depois nós entrarmos em outras abrangências, Só para nós entendermos a maneira como que Deus vê o homicídio e como Deus pune, de fato, o homicídio com a própria vida do infrator.
o que provocava o aborto. Vamos lá no livro do Êxodo, capítulo 21. Versos 22 e 23. Se homens brigarem, aqui ele está criando uma situação hipotética, né? Ou se de fato acontecer essa situação, a ação seria essa, mas uma situação hipotética que leve a este pecado, da quebra do sexto mandamento através do aborto. E aí então Deus estaria entrando com a punição. Verso 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que a feriu será obrigado a indenizar, segundo o que ele exigir, o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Então aqui está dizendo o seguinte: se a mulher estiver grávida, e se essa mulher for agredida por alguém, mas não com dano grave, ou seja, se o feto não morrer, se o bebê não morrer, então a lei aqui era, ele não seria morto por isso, esse agressor, mas ele teria que pagar uma indenização conforme o marido da mulher exigisse. Agora veja o verso 23. Se houver dano grave, então darás vida por vida. Ou seja, se o feto morrer no ventre da mãe, é um dano grave e é considerado por Deus um homicídio, porque a sentença de morte aqui neste caso se aplica pelo homicídio. Note que a mulher não morreu. O que morreu foi a criança. E aí, neste caso, seria aplicado também a pena de morte. Então nós vemos que Deus ele vê essas questões como homicídio e quebra do sexto mandamento. E o conceito de Deus no Antigo Testamento é que a punição deveria ser a morte. Não se engane, irmãos, no dia do grande julgamento, este conceito de Deus estará em vigor. É por isso que todos nós temos necessidade de estarmos em Cristo, porque durante o julgamento, Deus nos julgará a cada um de nós por suas obras. Aqueles que estão em Cristo serão julgados pelas obras de Cristo. Não que sejamos melhores ou inferiores aos outros, mas nós temos um tempo de vida onde nós podemos nos aproximar, nos aprofundar, trabalhar por esse Evangelho e servir a Cristo durante o nosso tempo de vida aqui e buscar vivermos dentro dos padrões morais de Deus. Será imperfeito, com certeza será imperfeito, mas este é o nosso coração, o coração cristão deve ser assim. E nós então viveremos e estaremos em Cristo. E quando chegarmos para julgar, aqueles pecados que nós cometemos no passado, que nós nos arrependemos e buscamos viver em santificação com Cristo, aquele pecado não nos será lançado em rosto, porque nós seremos julgados pelo mérito de Cristo, pela obra de Cristo. Seremos vistos como santos de fato, santos de Deus. No entanto, aqueles que não estão em Cristo responderão pelas suas obras. O sexto mandamento, ele não se refere especificamente à consumação do homicídio, mas todo sentimento que antecede o homicídio. Sentimentos que levam à consumação do homicídio. Não é um mandamento que apenas proíbe a consumação do homicídio, mas toda a sua elaboração, toda a sua estrutura, desde a sua raiz até a consumação final do ato em si. Estes sentimentos que levam e que provocam o homicídio, entendendo que o homicídio não é simplesmente tirar a vida do corpo, mas tirar uma vida afetiva, emocional, né? Usar de forma extremamente agressiva, muitas vezes, né? Com palavras, atitudes ou ações, ou até mesmo pensamentos, elaborando, alimentando pensamentos, né? Maldosos contra as pessoas. Esses sentimentos proibidos que levam ao homicídio são a inveja, sentimento de vingança e ao ódio. Quero ver 3 versículos apenas para nós entendermos bem isso. Sobre a inveja, convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 14.
Vamos ver aqui o malefício que a inveja causa. 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Inveja, muitas vezes, vai levar alguém a cometer o homicídio. Seja ele físico, seja ele emocional, seja o que for. Mas só que a inveja está destruindo o próprio invejoso. A própria pessoa que alimenta esse sentimento de inveja, ele está sendo destruído, é a podridão dos ossos. Existem pessoas, irmãos, que se entregam totalmente a isso e que passam a vida inteira invejando pessoas. Alguns escolhem um alvo, um objetivo, uma pessoa determinada, e ele passa a vida inteira invejando aquela pessoa. E com essa inveja ele começa a querer desejar o que aquela pessoa tem, ou desejar a vida daquela pessoa, ou então começa a desenvolver sentimentos destrutivos com relação àquela pessoa, torcendo internamente para que aquela pessoa se prejudique em algumas áreas, ou até mesmo coisas piores. Isso leva à podridão dos ossos, ou seja, essa pessoa ela está se deteriorando internamente em vida. O outro sentimento que nós vemos pelas Escrituras que leva ao homicídio é o ódio. E eu quero convidar os irmãos para ver o versículo aqui na primeira carta de João, capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha só, quando o Senhor Jesus ele resume os 10 mandamentos em 2, e que muitas pessoas dizem que podemos então desprezar os 10 mandamentos, porque é só aquele amor de amar a Deus e amar ao próximo, e as pessoas olham isso de forma muito superficial. Mas Jesus ele reduz os 2 mandamentos, os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus ele começa a ensinar os mandamentos, então no seu Sermão do Monte, lá está. E quando ele vai falar da questão do adultério, ele fala, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Percebe como Cristo, ele enfatiza bem profundamente os 10 mandamentos? Então, o desdobramento, vamos supor, do adultério, que nós vamos estudar, né? Próxima aula, se Deus permitir. Ele vai abranger isso. Se não é só o ato consumado, se houver essa preparação, esse desejo que não foi controlado, que é alimentado, diante dos olhos de Deus já está ocorrendo, irmãos, a quebra do mandamento. E a exemplo de Cristo, João, ele vem falar aqui do 6º mandamento. E ele diz aqui, de forma assim bastante aberta, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Em algumas versões, algumas traduções está homicida. Ou seja, o simples fato da pessoa ficar odiando alguém, ela já está quebrando o 6º mandamento. E quando nós dizemos isso, irmãos, quando a palavra diz aquele que odeia é assassino, não está dizendo se ele teve motivos para odiar ou não. O cristão, ele tem que estar no nível superior a isso. Não teve um jogador de futebol que falou outro patamar? Teve, né? Ficou famoso, né? Então, o cristão ele tem que estar em outro patamar, irmãos. O cristão tem que estar em outro patamar. O cristão ele não pode se envolver com os conceitos e pensamentos naturais das pessoas. O cristão ele tem que buscar, não que ele seja melhor do que os outros, não é. Não é melhor, em nada. Mas com a ajuda de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, fundamentado na palavra, o cristão ele deve ser luz do mundo e ele deve se esmerar para ser melhor do que isso. Tá? Então nós já vimos aqui inveja, ódio e vamos ver também sentimentos de vingança. Romanos capítulo 12, verso 19. Romanos capítulo 12, verso 19.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O sentimento de vingança, então, para o cristão deve ser abolido por quê? Por obediência. Porque Deus determinou que a vingança não seria pelas nossas mãos. Não somos nós o agente da vingança, o vingador. Mas a vingança pertence a Ele e Ele retribuirá, então, o mal cometido. Então nós vemos aqui 3 sentimentos, embora existam mais sentimentos que são perniciosos e que contribuem com essa ação. Nós vimos aqui inveja, ódio e sentimento de vingança. Aí quando nós olhamos para o ser humano ele é passivo de sentir esses desejos. Ele pode sentir esses desejos, pode acontecer dele sentir esses desejos. Ele pode sentir inveja por alguém, ele pode sentir ódio por alguém, ele pode sentir desejo de vingança em determinada situação que aconteça com ele. Mas está nele não alimentar esse sentimento. Orar a Deus, falou: Senhor, isso passou pela minha cabeça, eu pensei isso, mas eu abdico disso. Fundamentado na sua palavra, pelo seu amor, e com o seu auxílio, me purifique e tire isso de mim. E esta pessoa que eu pensei, este mal, abençoe essa pessoa, Senhor. Que este mal que passou pela minha cabeça, que não esteja. O cristão, ele vai agir assim. Mesmo, em alguns casos é difícil, né? Imagine alguém que agrediu um filho, ou coisas assim. É difícil. Ninguém está dizendo que não é. Mas a postura do cristão é não alimentar esses sentimentos. Algumas pessoas dizem assim: não, mas eu sou assim mesmo, e eu sou assim, e eu não mudo. Irmãos, é como eu já falei várias vezes, o pensamento, ele pode vir na nossa cabeça, está em nós não alimentá-lo. É como aquela frase que eu falo até com frequência, né? Você não pode impedir uma ave de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir a ave de fazer ninho sobre a sua cabeça. Então, a nossa vigilância, quando Cristo fala vigiai e orai, passa por essas questões morais, né? Que tipo de sentimentos eu estou alimentando em mim? E esses sentimentos que eu estou alimentando em mim, qual seria possivelmente a conclusão desses sentimentos se ele fosse posto em prática? Qual mandamento seria infringido dentro dessa condição? Tá? Então esses sentimentos, irmãos, de inveja, sentimento de vingança, ódio, eles foram vistos nos fariseus quando eles fizeram de tudo para matarem a Cristo, para que Cristo fosse morto. Cristo foi condenado injustamente. A pena de Cristo não é legítima. Ela não foi legítima, ela foi uma omissão de um governador que percebeu que não havia motivos para condená-lo. A obrigação moral daquele governador era absolvê-lo. Os sacerdotes, por sua vez, eles tinham a obrigação de ver que de fato ele não cometeu crime nenhum. Não cometeu crime nenhum. E esse sentimento de inveja e de ódio estava presente nos fariseus. E eu quero analisar aqui com os irmãos. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versos 59 e 60. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Olha isso, irmãos. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas testemunhas afirmando: Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ou seja, não era testemunho de morte. Foi o máximo que eles conseguiram, né? Mas a inveja estava movendo os fariseus para matarem Cristo. O ódio estava movendo os fariseus para matarem Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo e não dos fariseus. Nós devemos ser imitadores e lutarmos pela santa igreja de Cristo e não para nos parecermos como o sinédrio.
que, por questões religiosas, buscavam testemunhos falsos, não se importando em quebrar o sexto mandamento. Irmãos, eles conheciam a lei, talvez muito melhor do que nós hoje. Eles conheciam bem a lei e não se importavam com isso, desde que matassem Cristo. Quero também apresentar aos irmãos, aqui mesmo em Mateus, capítulo 12, verso 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então estavam os fariseus conspirando, conversando, como tirar a vida de um homem justo. Essa conspiração, ela pode ser a conspiração de um homem só. Nós podemos estar conspirando contra a vida de alguém somente na nossa mente. Pessoas que difamam alguém em redes sociais, pessoas que estão contrariadas com alguém e vão na casa da vizinha falar mal daquela pessoa, pessoas que estão destruindo a reputação de outras pessoas, por não concordarem, ou por não gostarem, ou por estarem com inveja daquela pessoa. Isso tudo quebra o sexto mandamento. E para passarmos aqui para a parte final do nosso pequeno sermão, irmãos, convido os irmãos a voltarmos lá em Gênesis 4, no primeiro homicídio. O primeiro homicídio, ele nos ensina muito, não teremos muito tempo, né? Mas ele nos ensina muito acerca de como ele foi elaborado e de como Deus interviu. As duas maneiras com que Deus interviu, antes da consumação do pecado e depois. E aqui nós vamos ver como esse sentimento foi elaborado. E aqui nós vamos ver que o que causou o primeiro homicídio foi a inveja. Muitas pessoas não dão muita importância à inveja, né? Ficam invejando pessoas sem se importarem com aquilo. Deixam um sentimento intruso, maligno, na sua mente, no seu coração, e vão vivendo com aquilo, e convivendo, e alimentando, e falam, eu sou assim, né? Mas nós vamos ver aqui como que foi isso. Vamos ler aqui, ó. 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e concedeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel. Então nós vemos aqui que Caim era o primogênito. O primeiro primogênito era Caim. Primeiro casal que Deus criou, primeiro filho, e os filhos são bênçãos de Deus, era Caim. Olha o mal que ele veio causar. Ele causou um mal social, ele causou um mal ao seu irmão, ele causou um mal diante de Deus e causou um mal perante seus pais. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então a atividade de Abel era ser pastor de ovelhas e Caim era lavrador. E aqui nós vemos nos primórdios que eles já ofereciam a Deus. A primeira sociedade já oferecia a Deus, já traziam ofertas para Deus. Isso aqui sempre existiu no relacionamento de Deus com o seu povo. Agora olha só, aconteceu nos fins de uns tempos, verso 3, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha só, Caim, ele pegou do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Ele foi lá e pegou qualquer coisa. Ele era lavrador. Ele foi lá e pegou qualquer coisa para o Senhor. Está dando para entender? Olha só que vai gerar o primeiro homicídio, irmãos. Foi lá e pegou alguma coisa, falou, vou dar para o Senhor isso aqui. A postura de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Uma oferta selecionada, escolhida, o que ele tinha de principal ali. É mais ou menos isso que está dizendo aqui. Uma oferta com amor. Caim, ele pegou uma oferta qualquer. Abel elaborou a oferta. Uma boa oferta para Deus.
Esse aqui, ó, o melhor que eu tenho do rebanho é esse aqui, ó, das minhas premissas, com gordura, esse aqui que eu vou oferecer. Esse aqui que podia ser meu jantar hoje, vamos dizer assim. Esse aqui que eu vou oferecer. E olha só a reação de Deus, irmãos, diante disso. Não é teologia da prosperidade que eu estou pregando, não, irmãos. É a Bíblia mesmo. Aqui, olha só. Então Abel, por sua vez, trouxe das premissas do seu rebanho, verso 4. Segundo parágrafo aqui do verso 4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ponto 1. Abre um colchete lá, A. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Abre o colchetinho, B. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Note que Deus não somente se agradou da oferta de Abel. Deus se agradou de Abel. E Deus não somente se desagradou da oferta de Caim. Deus se desagradou de Caim. Deus se desagradou de Caim e da oferta dele. E Deus se agradou de Abel e da oferta dele. Como que o Caim reagiu? Verso 5. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, Caim ficou perturbado, descaiu o semblante, ele ficou perturbado, ele ficou incomodado, ele não aceitou aquilo, ele ficou contrariado. Caim poderia falar, olha, puxa vida, a próxima vez vou tentar fazer melhor, né? Vou mudar minha postura, né? Não, Caim, ele se deixou envolver pelo sentimento mal. Essa ira no sentido mal, né? Essa inveja que fez o semblante dele cair, que perturbou ele. Caim, ele não conseguia nem sorrir, ele foi totalmente dominado por aquilo. Ele demonstrou aquilo fisicamente, no semblante dele. Que aquilo contaminou. Mas o que o contaminou estava dentro dele. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, porque Deus não tenta ninguém. Deus agiu naturalmente. Eu aceito e me agrado disso. Eu não aceito e não me agrado aquilo. E Caim, ele não aceitou a postura de Deus, a santidade de Deus. Não, para ele, Deus tinha que agir de forma diferente. Deus não tinha que agir daquela forma. Aquilo o indignou. E ele começou então a desenvolver inveja contra o seu irmão. Mas olha só, irmãos. Deus percebe isso, obviamente, pela sua onisciência. E Deus vai intervindo na vida de Caim, antes de Caim cometer o mal. Assim são as escrituras hoje. Se você parar para pensar, Deus está intervindo na vida das pessoas, na vida da sociedade, através das suas escrituras, da sua santa palavra, antes de nós cometermos o mal. Existem as advertências aqui. Existem o suporte, todo o escape para as nossas tentações está aqui. Todo o ensino, toda a receita, todas as prescrições para nós não alimentarmos os desejos avarentos, maus, de inveja, de ódio, estão aqui na Santa Palavra de Deus. Então Deus intervém nas nossas vidas hoje, não só da igreja, mas do mundo, porque a Bíblia é domínio público. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Basta entrar no Google aí e ela vai ler. E aí, irmãos, olha só, Deus intervém. Então, verso 6, então disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Agora olha só o que Deus fala. Deus entende aqui que Caim, ele se sentiu preterido. Deus entende isso, que Caim se sentiu preterido. Então Deus ensina o Caim. Olha o amor e a preocupação de Deus aqui, irmãos. Deus não falou assim, olha, você se vira aí, porque teu irmão fez a oferta que me agradou. Você não me agradou não, do jeito que você fez. Então o problema é teu, não é isso que Deus faz. Deus vai nele, que estava passando aquele conflito interno, que estava sendo consumido por aquele mau sentimento. E se algum dia nós estivermos numa situação igual, com conflitos internos e sendo consumidos por maus sentimentos, irmãos, o caminho é Bíblia. Leia a Bíblia.
Para lá, começa a ler. Deus vai falar com você da mesma maneira que Deus interviu aqui. Deus vai intervir na sua vida e vai te orientar. Certamente. Eu sou testemunho vivo disso que várias vezes, sentimentos que não procediam de Deus estavam me dominando. E através das Escrituras, entra no quarto lá e lê, e Deus começa a falar com você, e Ele fala exatamente dentro da situação que precisa. É um mistério. É sobrenatural isso, né? Mas é um fato. E Deus então ele intervém aqui, ó. Então disse o Senhor: porque andas irado, porque descaiu o teu semblante? Agora olha só a preocupação de Deus com ele. Deus vai exatamente no que ele estava sentindo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim estava se sentindo rejeitado. Minha oferta foi rejeitada, Deus não se agradou de mim. E Deus fala para ele: se você agir certo, não é certo que você será aceito? O que Deus está falando é o seguinte: não, Caim, não é que teu irmão é mais bonito que você, não é que teu irmão é mais forte que você, não se trata disso. Se trata de atitude. Atitude. Nós temos que ter atitude da alma em fazer o correto, ou pelo menos tentar fazer o correto e ter a preocupação de buscar fazer o certo. Então, Deus fala: olha, Caim, se você fizer o certo, você será aceito. E Deus adverte Caim sobre a possibilidade de uma punição aqui. E ele diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha só o que Deus está falando para Caim. Caim, faz o certo, porque o pecado está te assediando. Tenazmente, o pecado está te assediando. Ele está te rondando, ele está na tua porta aí, ó. Ele está aí. Aí o que Deus fala para Caim? Olha só. O seu desejo será contra ti. Está vendo como a luta do homem é interna? Como a luta do homem é interior? E como é complicado isso daqui sem Deus? E como isso daqui vira tragédia se não obedecer a Deus? Se não der ouvidos à paz de Deus? Se Caim desse ouvidos aqui a Deus, ele ia passar aqueles momentos de ira, depois ele ia voltar a ter paz, e se ele procurasse fazer o correto diante de Deus, ele ia ser aceito, e ele ia olhar para trás e falar: nossa, quase fiz besteira lá atrás. É que nem briga de trânsito, irmãos. Se o cara para pensar, ele evita aquilo, né? Se ele se deixa levar por ira ou por qualquer coisa, ele pode fazer uma besteira ali que depois passa a vida inteira se arrependendo. E Caim poderia ter falado: olha, né? Ainda bem que quase que eu fiz, hein? Uma coisa muito feia, muito errada lá atrás. Poderia ter acontecido isso. Mas Caim rejeitou a intervenção de Deus. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O pecado está aí te assediando, e o seu desejo será contra ti. Agora olha só, Caim, você está divertido, e eu estou aqui. Cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a você dominá-lo. É isso que Deus está falando. Deus está lhe dando todo o suporte, né? Mas o texto segue, né? Verso 8: disse Caim a Abel seu irmão: vamos ao campo. Veja que Caim continuou planejando o mal aqui, né? Apesar da intervenção de Deus, apesar de saber a postura de Deus, apesar de Deus ter falado para ele abertamente: não, Caim, se você fizer o certo, você vai ser aceito também. Eu não estou te excluindo, você não está excluído. Não está excluído. Certo? Apesar de ter essa ciência, de saber isso, Caim deixou esses sentimentos dominar a mente dele e foi alimentando aquilo. Porque quando ele fala para Abel: vamos lá no campo, você vê que já é um dolo, né? Ele elaborou aquilo, né? Ele já está com a intenção, né? E disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E o matou. Então, vamos ver aqui o que eu fiz. No fim, irmãos, o que nós podemos tirar de lição disso daqui? Deus interviu, Deus mostrou, Deus falou, Caim rejeitou, tá? E nós vemos aqui diversas outras passagens, né? Como Números 35, 33, que nós não temos aqui, que não temos tempo de ler, mas
diz que a única expiação que haverá pelo homicídio é o sangue do homicida também ser derramado. É a morte do homicida. Então nós vimos aqui, irmãos, que o sexto mandamento, ele abrange o homicídio. Matar uma pessoa emocionalmente, espiritualmente, afetivamente, fisicamente, ou nem tocar nela, mas interiormente alimentar todos os maus sentimentos que levam ao suicídio. Alimentar sem preocupação de ter uma vigilância, sem se importar com a lei de Deus, sem se importar com a intervenção de Deus, a mesma postura de Caim. Então, por isso que nós, instruídos pela palavra, se formos abordados por maus sentimentos, falamos, não, Senhor, rejeito isso. E se o sentimento estiver forte dominando, leitura bíblica, oração e buscar a direção de Deus, e não alimentar esse sentimento. Tá? E o homicídio. Mas o mandamento, ele se refere ao homicídio e não simplesmente tirar vida. Eu vou explicar aqui, já estou terminando. Tá? Por quê? Em alguns momentos é necessário tirar a vida. Por exemplo, não quebra o sexto mandamento a autodefesa, a defesa própria. Isso tudo, irmãos, de forma sincera, né? Não fazer algo mal para enganar pessoas. Homens podemos enganar, Deus não. Estamos falando do Deus onisciente, como nós vimos no Salmo 139. Então, o mandamento se refere ao homicídio e tudo que envolve homicídio, sentimentos, né? E pessoas emocionalmente, tudo que já falamos aqui. Só que não é simplesmente o ato de tirar a vida, como muitos erradamente pensam. Então, por exemplo, o ato da autodefesa, de proteger a sua própria vida, se tiver que matar uma pessoa para proteger a sua própria vida, isso não quebra o sexto mandamento. Você foi obrigado a fazer isso, você teve que preservar a tua vida. Não foi você que começou o conflito, não foi você que investiu contra alguém. Se alguém investir contra você, certo? Outra coisa, mortes em guerra ou operações militares, isso também não quebra o sexto mandamento. Né? Por exemplo, um sniper, né? Um atirador de elite. Digamos que tenha algum criminoso colocando em risco uma refém, já matou alguém, ou fatalmente vai matar aquela refém, se não matar aquela vai matar outro depois, porque é um homicídio. Então, para salvar aquela pessoa inocente, aquela vítima que está ali, esse atirador perito aí, ele alveja o criminoso. Isso também não quebra o sexto mandamento. Ele está fazendo bem, ele está defendendo a sociedade. Operações militares, onde as pessoas estão protegendo a sociedade, os policiais estão protegendo a sociedade. Isso não quebra o sexto mandamento. Tá? Pessoas que defendem a sua família. Houve uma necessidade extrema, Deus permite que nunca aconteça com nenhum de nós, né? Mas a obrigação é proteger a família, proteger o filho, proteger a esposa. Isso não vai quebrar o sexto mandamento. Tá? E por fim, irmãos, deu para entender isso aqui, né, irmãos? Tá? É mais um estudo do que propriamente um sermão, né? Mas, para finalizarmos, já que o tempo está chegando aqui ao fim, vamos abordar o que talvez seja o mais polêmico, mas eu não vou entrar em polêmica e vou falar de forma bem sucinta aqui, que é o suicídio. Tá? Nós sabemos que o suicídio é um tema polêmico e eu não gosto muito de tratar de questões de suicídio, por exemplo, por internet, por coisas e tal, porque é um tema muito abrangente, que envolve dor de pessoas, né? E deve haver muita responsabilidade de lidar com essa questão. Tá? Vou abordar aqui porque é bíblico a situação. A Bíblia narra 7 suicídios. Tá? Nós não vamos falar sobre eles porque não vai dar tempo, mas é uma situação bíblica, né? E também faz parte do sexto mandamento. Então, temos que abordar essa questão. O suicídio, ele é um tema polêmico. Tá? Agora, eu vou falar dele com toda a responsabilidade que eu conseguir aqui, possível, com todo cuidado. Eu vou mencionar Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele escreveu um catecismo puritano.
E ele coloca o suicídio como quebra do 6º mandamento. E ele usa como base Atos 16, 27 e 28. É bem conhecido aqui, né? É a questão do carcereiro, quando Paulo e Silas estão presos ali, né? Atos 16, 27 e 28. Fala aqui, ó. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. E o que o Charles Spurgeon ele coloca no catecismo é o verso 28 aqui, ó. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então, Spurgeon ele coloca nesse catecismo justamente isso: não te faças nenhum mal. O suicídio aqui é visto como um mal. Podemos entender aqui este mal como adversidade, a situação que ele estava, porque ele ficou com medo das autoridades, né? Todos conhecem a história, né? Há um terremoto ali, os presos são libertos e o carcereiro acha que os presos fugiram. Então ele vai se matar. Então Paulo grita: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Este mal, então, ele pode se entender como uma adversidade, ele pode ser entendido como o próprio ferimento físico que ele ia causar em si mesmo. Contudo, mesmo assim, é algo mal. Se partir do objetivo do 6º mandamento, que só Deus pode tirar a vida, no suicídio haveria a quebra do 6º mandamento. Tá? Agora, é importante nós dizermos o seguinte: nem todo suicida se perde. Não estamos falando aqui de salvação ou não. É uma situação tão delicada que nós não sabemos a capacidade mental que a pessoa estava, que tipo de estresse o levou aquilo, ou que tipo de situação, não dá para a gente avaliar isso. Cada caso é um caso, né? Então é o tipo da coisa que não dá para generalizar. Falando de grossos modos, o que nós entendemos nisso? Se nós partirmos do princípio que o objetivo do 6º mandamento é preservar o direito de Deus sobre a vida, se eu não tenho o direito de tirar a vida do outro, então também eu não vou ter direito de tirar a minha. Tá? Então, claro que a gente vai resguardar aqui todas as situações possíveis, pessoas que passaram por um estresse profundo, depressão, estão com problemas de saúde, não estão bem aí da sua sanidade mental, algum problema. Eu nem vou entrar nesse mérito, né? Porque também não tenho conhecimento e cada caso é um caso. Tá? Então, pessoas que tiveram parentes suicidas e tudo, eu digo o seguinte: não alimente pensamento dizendo que ele se perdeu por isso. Nós simplesmente não sabemos. Nós simplesmente não sabemos. Tá? Isso daí somente a pessoa poderia nos explicar. Então, não alimente aquele sentimento que fala essa pessoa se perdeu eternamente. Nós simplesmente não sabemos disso. Tá? O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que esse é assunto para outro tema. Então, tá? Agora, para nós que estamos sendo instruídos na palavra e queremos entender a palavra de Deus e direcionando as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus, vamos lembrar do objetivo do 6º mandamento, que é preservar o direito de Deus sobre a vida. Deus é o dono da vida, Deus é o Senhor da vida, somente Ele tem direito de tirar a vida, né? Então, se eu tirar a vida de uma outra pessoa, exceto nos casos que nós falamos aqui, de autodefesa, defesa da família e tal. Mas se eu tirar a vida de uma outra pessoa pelo homicídio, eu estou usurpando o direito de Deus daquilo. Tá? Com relação ao suicídio, seria a mesma coisa, né? Então, irmãos, para guardar esse mandamento, nós devemos usar a prevenção e não alimentar os maus sentimentos que levam a ele. Inveja, ódio e sentimento de vingança. Esses sentimentos e outros sentimentos também que são maus, rancor, mágoas, eles devem ser também dominados em nós, né? Quando Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, ele fala aos Romanos, né? Não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Esse poder passa por esse é através do Evangelho que eu tenho o poder, através da palavra de Deus, que eu tenho o poder de ficar filtrando os sentimentos que passam dentro de mim.
e procurar me tornar, então, uma pessoa mais pura, uma pessoa melhor, uma pessoa que não alimente maus sentimentos. Esse é o poder do Evangelho que é enxertado em nós. Para a resposta desse pequeno sermão,